Tema de hoje, estabilidade termodinâmica. Tá? Vamos lá. Bom, para começar, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar num sistema mecânico, onde você tem aqui uma esfera, e essa esfera ela está numa posição aqui de equilíbrio estável. Tá? Isso implica em quê? Que qualquer tipo de variaçãozinha que você fizer da posição dela, se ela vier para cá ou vier para cá, a tendência vai ser sempre que ela volte para a posição inicial. Tá? Então, aqui, isso vai caracterizar esse sistema essa situação de estabilidade estável, né? Uma posição de equilíbrio estável. Tá bom? Se a gente pensar a mesma coisa aqui, pode acontecer para um gás, né, confinado no sistema. Por algum motivo, ele pode estar numa situação onde ele vai estar muito concentrado num determinado ponto. Aqui a gente vai acabar tendo uma pressão maior, aqui a gente vai acabar tendo uma pressão menor. Isso acaba não durando também, porque no final das contas, o próprio sistema acaba achando um jeito de se rearranjar e voltar a ter um equilíbrio total, né? A gente pode pensar aí nesse princípio de Le Chatelier, né? Onde a gente aplica uma força no sistema e ele tende a se reajustar, procurando diminuir os efeitos dessa força. Do jeito que essa bolinha, se sair do equilíbrio, ela volta por conta aí que a gente sabe que vai aumentar o potencial, né? Em função daqui da distância. Aqui a gente também vai ter um aumento de pressão que vai acabar sendo neutralizado e voltando toda para a posição original. Tá? Agora vamos estudar mais aí o caso dos gases para pensar nessa estabilidade dele, tá bom? Vamos pensar agora, então, dois recipientes com determinada quantidade de gás, tá? E eles são idênticos, tá bom? São idênticos. Já que eles estão idênticos, têm a mesma energia e tudo mais, eles vão ter a mesma entropia. Lembrando aqui da entropia, função de energia, volume e número de mols, né? Então, se eu olhar para isso daqui, né, imaginar, ó, os dois, tem aqui uma parede que por enquanto não está deixando passar nada, eu tenho os dois sistemas com a mesma entropia, né? Então, eu posso pensar que globalmente aqui, eu tenho a entropia inicial como 2S, né? Afinal de contas, SU aqui seria a entropia desses dois casos. Se eles são idênticos, estão em equilíbrio, a gente pode pensar que essa seria a máxima entropia que eu tenho, né? Esses dois SU, tá? Ou seja, duas vezes, né? Porque eu tenho dois sistemas, a entropia em função aqui da energia. A gente vai mexer agora aqui, pensar só numa movimentação de energia. A gente vai imaginar que volume vai continuar constante, tá? E número de mols também. Mas isso tudo vai poder ser estendido depois para variações no volume ou no número de mols. Então vamos lá, vamos imaginar agora então que uma pequena quantidade de energia, tá, passa de um para o outro, tá bom? Passa de um sistema para o outro aqui, assim, tá? Quando isso acontece, o que acontece com a energia? A energia total não muda. Afinal de contas, só saiu um pouco de um e foi para o outro. Então, a energia total, eu posso pensar que ela é... Vamos mudar de cor aqui para ficar mais fácil disso que eu já tinha escrito, né? Vamos pegar um verde aqui. Então, essa energia total, né? Eu posso pensar, então, que antes era 2U, né? Eu posso pensar agora que ela é U mais uma variaçãozinha, ou seja, daquele que recebeu energia, e a energia do outro sistema que perdeu um pouquinho de energia, ou seja, a energia U que ele tinha menos o que ele perdeu, aí, que vamos chamar de ΔU. Bom, então, nesse caso, qual que seria a entropia final? A entropia final, nesse caso, seria, então, a entropia de um dos sistemas, como eu falei, está em função da energia, então é uma energia inicial que eu tinha mais um pouco que recebeu, mais a entropia do outro sistema, que é essa energia que eu tinha, menos um pouquinho que ele perdeu. Tá bom? Para que eu estou falando isso? Porque aí a gente vai pensar o seguinte, ó. Se nós pensarmos na entropia como uma função convexa, o que a gente vai ver que não é, tá? O que aconteceria? Vamos pensar aqui. Então, eu tenho essa soma das duas entropias dos dois sistemas, desse que perdeu um pouco de energia e desse que ganhou um pouco de energia. Se eu fizer uma média dos dois, somar e dividir por 2, isso vai teria que dar maior do que a entropia original do sistema, a entropia que ele tinha antes. Tá? Só que se a gente olhasse no gráfico, né, de entropia aqui pela energia, essa daqui seria a entropia original, que estou pintando de verde aqui. Tá? E aí, quando eu faço a média das entropias, acaba dando para mim, ó, essa entropia aqui que eu vou pintar de azul. Ó. Só que vem cá, essa entropia aqui é maior, né? Então, vem cá, um sistema em equilíbrio já está na situação de máxima entropia.
como que pode essa média dar um valor maior? Não pode, né? Não pode. O sistema já estava na máxima entropia. Então, por isso a gente sabe que a entropia ela é uma função côncava, tá bom? Então, por quê? Ó, agora pensando aqui, ó, se eu falo nela com uma curva côncava, né? Olha o que acontece. Se eu somo as duas entropias dos dois sistemas que eu tinha, aquele que perdeu um pouco de energia, aquele que ganhou um pouco de energia, isso vai ter que dar menor ou igual à energia inicial, né? A energia inicial. E se a gente olhar aqui no gráfico agora, sendo uma curva côncava, né? Aqui seria a entropia original, né? Esse 2SU, tá? E aí, se eu faço a média dessas duas entropias dos dois sistemas, o que perdeu um pouquinho de energia, o que ganhou, a média vai dar aqui, ó, tá? Essa média dando aqui, ela fica menor do que a entropia original, que já era a situação de máxima entropia, né? Então, isso daqui acaba sendo a condição global para a gente pensar numa estabilidade termodinâmica. Tá? Eu posso mexer um pouquinho, mas a entropia, ela não, depois que eu mexi, essa entropia final ela não pode ter um valor maior do que aquela, porque senão já não era a situação de equilíbrio, não era a situação de estabilidade. Né? Então, por isso que essa a gente vai considerar aí uma condição global, tá bom? Para a entropia. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, né? Se a gente pensar em pequenas quantidades de variação de energia, a gente pega, por exemplo, do jeito que está aqui, e pega uma entropia um pouquinho menor, uma entropia um pouquinho maior, e vai fazendo uma expansão pela série de Taylor, o que a gente percebe, então? Que no final das contas, eu acabo descobrindo qual que seria a condição de equilíbrio local, tá? Que seria essa daqui, a condição local. Por quê? Porque aí a ideia é pensar assim, né? Se eu variar muito a energia, o que acaba acontecendo? O sistema pode achar uma outra posição de equilíbrio, tá? Que não aquela original daquele local onde você está estudando. Então, seria mais ou menos como aquela situação inicial, né? Por exemplo, aqui, deixa eu desenhar de novo, que não dá para voltar aqui, ó. Uma coisa assim, por exemplo. Se a esferinha está aqui, fazendo um análogo mecânico, né? Um pouquinho de energia para cá, um pouquinho de energia de posição para cá, vai mudar um pouquinho, mas ele vai voltar a ter essa posição de equilíbrio. Agora, se eu variar muito grande, de uma situação, variar muito intensamente essa posição, eu vou acabar achando outra posição de equilíbrio, né? Vou acabar achando outra posição. Esse que é o problema. Então, a gente acaba considerando essa daqui é a condição de equilíbrio local, tá? Quando a gente pega aí a derivada segunda da entropia pela energia, considerando volume constante e número de mols constante, isso tem que ser menor do que zero. Tá bom? A ideia de pensar menor do que zero é você pegar esse 2SU aqui inicial, passar por outro lado subtraindo, tá bom? E aí isso aqui vai ficar menor ou igual a zero. E aí a expansão de Taylor dá conta de mostrar isso aqui para a gente. Tá? Isso seria, então, a condição global e a condição local, ou seja, de pequenas modificações no sistema para grandes modificações, para a gente ter essas condições de equilíbrio. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa, mantendo a energia, pensando aí na entropia, mantendo a energia constante e variando um pouquinho o volume ou variando um pouquinho o número de mols, tá? Aí, de maneira análoga, a gente vai acabar com essas outras condições de equilíbrio aqui, ó, tá bom? Então, se a gente pensar nas três variáveis aí que influenciam a entropia, eu posso mudar, então, um pouquinho a energia, eu posso mudar um pouquinho o volume, eu posso mudar um pouquinho o número de mols, tá? O raciocínio vai ser exatamente o mesmo. E a gente vai acabar caindo nessas mesmas condições de equilíbrio para as outras variáveis. Né? Então, para energia interna, variável derivada a segunda da entropia variando a energia, ou então a derivada segunda
da entropia variando o volume ou a derivada segunda da entropia variando o número de mols. Tá? Aí a gente tem essas condições aí para o equilíbrio estável. Tá bom? Agora, se a gente parar para pensar um pouco, quando a gente tem essa máxima entropia, que seria a situação de equilíbrio, a gente tem também a mínima energia. Né? Então, pensando de maneira análoga, se eu tivesse diferenças de energia, eu não teria uma situação em equilíbrio. Então, a gente tem que pensar que para ter essa situação de energia mínima, a gente tem que ter de estabilidade termodinâmica, a gente tem que ter uma energia mínima. O que faz com que a gente inverta agora aquela superfície que a gente falou que era côncava para entropia, agora ela tem que ser convexa para a energia mínima. E aí o raciocínio é exatamente o mesmo. Se a gente pensa aqui na energia, né, como lembrando ela variando com a entropia, com o volume, com o número de mols, a gente pode pensar nela, então, primeiro, olha, eu vario um pouquinho a entropia muda um pouquinho de um sistema para o outro, lembrando ainda que eu estou falando daqueles dois sistemas em contato. Se um ganhou um pouco de entropia, o outro perdeu um pouco de entropia. Mas o raciocínio é o mesmo, isso tem que ser maior. Agora tem que ser maior, não menor. Tem que ser maior ou igual àquela energia inicial, que seria 2U. Ou então eu pego a energia variando um pouquinho o volume, no mesmo raciocínio, isso tem que ser maior ou igual àquela energia inicial 2U. Tá? Ou então variando o número de mols. Um ganha um pouquinho de mols, o outro perde um pouquinho de mols. Isso também tem que ser maior ou igual a 2 vezes a energia inicial. Certo? Isso a gente pode pensar de novo, né, que são as condições de estabilidade globais. Tá bom? Agora, se eu vou falar numa estabilidade local, pequenas variações, eu tenho que pensar, então, na variação segunda da energia pela entropia, ou na variação segunda da energia pelo volume, ou na variação segunda da energia pelo número de mols, esqueci um quadrado aqui. Tudo isso, né, esses todos têm que ser maior ou igual a zero. Né? Aí a gente fica com as condições de estabilidade locais dessa situação. Isso tudo tem implicações, que a gente pode visualizar resumidamente aqui. Tá? As condições de equilíbrio, para ter essa estabilidade, a gente pode pensar o quê? Né? Para ficar um pouco mais próximo do que a gente costuma trabalhar no dia a dia. Né? A gente percebe... Cadê minha caneta? Sumiu, tá um pouquinho. Ah, tá aqui, tá. Apareceu. Tá aqui. Essas 4 situações aqui, né? Onde a temperatura sempre tem que aumentar quando recebe calor, tá bom? Porque se eu estou falando do volume constante, logo, para ter uma condição dessa estabilidade o calor específico a volume constante tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? Do mesmo jeito, a gente pode pensar aqui na variação de volume, tá? Então, volume diminui, pressão aumenta. Ou volume aumenta, pressão diminui. O que faz o nosso coeficiente de compressibilidade aqui, a temperatura constante, ser maior que zero. Tá bom? E aí, se a gente pensar na mesma temperatura, né, a gente tem que ter mais calor para que a pressão fique constante. Então, a pressão acaba tendo que ter algo mais além do capacidade térmica volume constante. Por isso que ela acaba sendo maior, né? Então, capacidade térmica pressão constante maior que capacidade térmica volume constante maior que zero. Tá? E aí, se a gente seguir esse raciocínio, se eu estou falando que a capacidade térmica é maior do que a pressão constante é maior do que a volume constante, o que acontece? Eu tenho essa relação aqui, ó. O calor específico, não capacidade térmica. Embora não mudaria nada aqui nesse caso. O calor específico a volume constante dividido pelo calor específico a pressão constante tem que ser menor ou igual a 1, tá? Porque o termo aqui de baixo, esse termo aqui de baixo, ele é maior, né? Aí a gente seguindo esse mesmo raciocínio, a gente vai ter, então, que o coeficiente de compressibilidade aqui adiabático dividido pelo coeficiente de compressibilidade térmico também tem que ser menor que 1, né? Afinal de contas, a temperatura constante também é maior do que o coeficiente adiabático, né? Então, a gente cai também nessa relação aqui, ó, tá? Que o coeficiente de compressibilidade à temperatura constante tem que ser maior ou igual ao coeficiente de compressibilidade adiabático, maior ou igual a zero, tá? Essas são as consequências aí para a gente ter essa estabilidade termodinâmica, ok? É isso aí, por hoje é só.